Muito obrigada, amiga, pelo convite. É um prazer estar aqui falando de Jesus. Eu acho que das coisas que eu gosto de fazer na minha vida, falar de Jesus é a melhor delas, né? Porque quanto mais eu estudo sobre ele, mais eu aprendo sobre ele, mais eu me apaixono por ele e mais minha vida é transformada, né? Então, há uns 4 anos atrás, aí, no ano de 2019, foi a primeira vez que eu tive contato com o termo Nova Aliança, né? Aqui todo mundo já ouviu falar sobre a Nova Aliança, eu sei que algumas já, mas todas já ouviram falar, pelo menos, desse termo, Nova Aliança? Fala aí no chat Tem para mim, gente por que não, favor, só tá? para eu... Tem gente que não? Tá, Eu acho que a legal, legal. maioria não, porque a Tá, maioria, está conhecendo, Jesus agora, então é ah, tudo tá, muito novo. legal. Só para eu entender um pouquinho o contexto daqui, né? Então, eu vou tentar ser o mais didático, o mais clara possível daquilo que eu experimento que ficou de uma maneira fácil de entender para mim, tá? Tudo que eu venho aprendendo desses 2019 para cá. Na realidade, o hino que a gente ouviu, o louvor que a gente ouviu, a música, né? Para quem não estava aqui, mas a música, ela falou, a base dessa música que a gente ouviu, falou que tudo é sobre Jesus, né? E realmente, se a gente quiser conhecer a Deus e ter um relacionamento íntimo com Deus, a gente precisa conhecer Jesus, né? Então, eu acho que a Rutinha, a Kellen já falaram aqui algumas coisas sobre Jesus, né, para vocês, mas a gente pegando a Bíblia, né, que é o manual de quem quer conhecer Jesus, a gente vai entender que do início ao fim dela tem pessoas falando, como a Rutinha já comentou, tem Jesus falando, tem Deus falando, e tem pessoas que estão falando para nós, pessoas que estão falando para os judeus, pessoas que estão falando para outras pessoas que não nós. Então, assim, a nova aliança, ela nos ensina também a lermos a Bíblia, porque a gente só vai conhecer e ter a revelação de quem Cristo é lendo a palavra de Deus, né? Lendo a Bíblia, que não é toda a palavra de Deus. Isso, né, vocês já tiveram uma noção aí. Então, para fazer uma analogia, para explicar melhor essa questão da nova aliança e da velha aliança, eu vou usar o casamento, né? Antes de Jesus vir para a Terra, ser enviado por Deus para ter o seu ministério aqui, né? Fazer tudo o que ele fez e também morrer por nós na cruz e, né, fazer a obra da cruz ser consumada, existiu uma aliança antiga. Qual que é a base do relacionamento de qualquer pessoa com Deus? É uma aliança, né? Deus se relaciona conosco através de uma aliança. Então, ele fez várias alianças com outras pessoas, Moisés, Abraão, Noé, enfim, né? Várias alianças, e fez também uma aliança conosco, através de Jesus. Hoje, né, a gente vê por aí nas igrejas, isso é independente de religião, tá? Seja na católica, na evangélica, enfim, as igrejas que ensinam, né, sobre Jesus, sobre Deus, enfim, elas têm vivido, a maioria delas, nessa mistura dessas duas alianças, da antiga aliança com a velha aliança. Só que para a gente entender o que é a nova aliança, a gente precisa entender um pouquinho da velha aliança, né? A velha aliança foi feita lá atrás, não foi feita para nós, na realidade, foi feita para os judeus, né? Que eu acho que, pelo menos, quem nunca ouviu falar da Nova Aliança já ouviu falar dos 10 mandamentos, né? Que tem lá, não matarás, não roubarás, não adulterarás, enfim. Amar a Deus acima de todas as coisas, amarás teu próximo, todos aqueles 10 mandamentos que, se a gente não sabe os 10, já ouviu falar, pelo menos, deles, né? Que foi uma aliança que Deus fez naquela época, usou Moisés, né, para trazer essas leis, né? Na realidade, lá atrás, na velha aliança, eles tinham um relacionamento com Deus à base da troca, vamos dizer assim. Se você fizer o bem, se você for uma pessoa boa, você será abençoada, abençoada.
Se você fizer o mal, for uma má pessoa, você vai ser amaldiçoada. Então, era por fazer, era por merecimento, digamos assim. Então, esse era o tipo de relacionamento com Deus da antiga aliança. E que muitas igrejas, muitas pessoas ainda têm essa visão de que, se eu for boazinha, Deus me ama, se eu não for, Deus me odeia. Se eu fizer tal coisa tudo certinho, eu sou uma pessoa abençoada, se eu fizer tudo errado, eu sou uma pessoa desgraçada, eu sou uma pessoa amaldiçoada. E hoje não é bem assim, né? Mas as pessoas vivem essa mistura da antiga, que era na base da troca, merecimento, obras, com a nova, que é totalmente diferente e superior a essa antiga. Só para resumir sobre a velha aliança, ela tinha 613 leis. Eram leis, regras, que eles tinham que cumprir para serem abençoados, né? Porque a palavra diz, né? E a antiga aliança diz que nós éramos pecadores, né? Por causa da nossa herança, da nossa natureza, desde lá de Adão, né? Então, pela natureza de Adão, somos pecadores, né? E Cristo veio para transformar essa nossa realidade. Então, naquela época eles faziam sacrifícios para, né, uma pessoa que era o sacerdote, que era escolhida entre eles lá, ia uma vez por ano até o sacerdócio, até a igreja, digamos assim, oferecer sacrifícios, que eram animais, para que os pecados fossem perdoados durante o período de um ano, digamos assim. Essa era a antiga aliança. Então, precisávamos ter uma pessoa para nos representar perante Deus, para levar uma oferta de sacrifício para que aquelas pessoas fossem purificadas na época, né? E era dessa forma. Só que, mesmo assim, as pessoas continuavam pecando, continuavam vivendo na base da troca, na base da barganha com Deus. Não era uma aliança como é de hoje, através de Jesus. Então, para gente, né, para as pessoas daquela época viverem uma realidade, né, de eu vou fazer tudo certo, serei abençoado. Gente, quem que consegue ser 100% o tempo todo, fazer tudo corretamente e não desagradar o coração de Deus em tempo nenhum? Muito difícil, né? Então, eles tinham 613 leis, que eram regras para ter uma pessoa com uma conduta boa, digamos assim, e quando Moisés foi se encontrar com Deus lá no monte, ele desceu com 10, 613. Então, eles fizeram um resumão, digamos assim, vou falar um português bem fácil de entender, e Moisés desceu com a tábua, com os 10 mandamentos escritos lá, porque ele representava aquele povo judeu naquela época. E aí, antes mesmo dele descer, o que é a palavra, né? O que está escrito na Bíblia? Fala que antes mesmo de Moisés descer com os 10 mandamentos dos 613, que ninguém conseguia cumprir, o povo já estava pecando, adorando um bezerro de ouro, que era um outro Deus, que não é o ideal de fazer, né? Um dos mandamentos era amar a Deus, né? Somente a Deus, acima de qualquer outra coisa, sobre todas as coisas, inclusive sobre um bezerro de ouro. Eles idolatravam um bezerro de ouro antes mesmo de chegar Moisés com os 10 mandamentos, com as 10 leis que eles tinham que cumprir para serem aceitos, abençoados, né? E tudo aquilo que eu já falei um pouquinho antes aí. Só que Deus fez essa aliança com os judeus há mais de 2.000 anos atrás, no início lá. Não tem nada a ver conosco, né? E aí está a importância que a Rutinha citou anteriormente da gente ler a Bíblia. Muitas coisas na Bíblia não são para nós, a gente precisa aplicar o português que a gente aprendeu na escola, a interpretação de texto. Que época que está falando, qual é a cultura de quem está recebendo aquela palavra, quem está falando, se é Deus, se é Jesus, se é Moisés, se é Davi, se é Abraão, enfim. Quem que está recebendo aquilo? Que povo que é? São os judeus? Somos nós, os gentios? São os ímpios, que são aqueles que não creem em Deus? Para quem que estava sendo falado? Né? Então, é quem fala, com quem fala e como fala. Então, a gente tem que saber prestar atenção nesses detalhes para conseguir enxergar Jesus na Bíblia, desde o primeiro livro,
mesmo sendo o Antigo Testamento até Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né, que são 66 livros aí que tem a Bíblia, todas elas, quando apontarem para Jesus, estão falando conosco hoje, atualmente. Tá? Então, a Bíblia tem várias pessoas, vários contextos, vários personagens, várias culturas, várias épocas, tem tempos diferentes, pessoas diferentes e pessoas conversando e falando de Deus, falando de Jesus, Jesus falando, Deus falando e assim por diante, né? Só que daí, o que Deus, né, percebeu? Que aquela aliança antiga não estava funcionando. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir as leis. Só que esse plano de Deus já existia no coração dele antes mesmo da gente existir, do mundo existir, do firmamento existir, dele criar tudo isso aqui. Então, o que ele pensou? Pô, vou enviar o meu único filho, que é perfeito, que nunca pecou, que é puro, é santo, né? Para morrer no lugar de toda uma humanidade pecadora, porque somente o meu filho é capaz de cumprir todas as leis. Então, ele viu que aquela aliança antiga não estava funcionando muito bem e resolveu fazer o quê? Uma nova aliança conosco. Por isso que chama nova aliança, porque é uma aliança superior à primeira, é muito melhor que a primeira. E se todos nós tivéssemos consciência do que realmente significa a nova aliança, a gente não ia querer saber de mistura, não ia querer saber de viver na velha aliança. Só para fazer uma observação importante aqui, velha aliança e nova aliança não tem nada a ver com Velho Testamento e Novo Testamento, tá? A Bíblia inteira aponta para a nova aliança, desde que a gente saiba interpretá-la corretamente. Então, isso a gente vai aprender também aqui, tá? Então, como eu falei no início, Deus, vamos colocar agora hoje, tá? Se relaciona conosco através de uma aliança. Sempre foi assim. Mas hoje ele se relaciona conosco através de uma nova aliança. Só que a gente só consegue ter um relacionamento íntimo com Deus e conhecer a Deus através de Jesus. Não tem como Deus ser revelado para nós sem Jesus. Não existe essa possibilidade. Então, se a gente conhecer quem é Jesus, o caráter de Jesus, o que ele fez, o que ele tem, quem ele é, a gente vai estar vendo Deus nisso tudo, tá? Então, assim, não tem nada negociável nessa nova aliança. Né? Por que eu falei que a gente ia fazer uma analogia com o casamento? Porque um casamento hoje em dia, o que ele é? Ele tem duas coisas. A gente casa no papel e na igreja, digamos assim, né? Na igreja é todo aquele símbolo e tudo mais que vem a aliança, né? A gente faz uma aliança com o noivo e aí se casa. Só que, além disso, tem o papel também, que é um contrato de casamento, né? Então, para a gente entender o conceito da nova aliança, que na realidade é como se fosse o casamento perfeito de Jesus, que é o noivo, com a igreja, que é a noiva, que somos nós, que é a humanidade, que aceita Jesus, né, na sua vida. Então, é um casamento perfeito. O casamento foi criado por Deus e o maior símbolo de um casamento perfeito é o de Jesus com a igreja. É o amor que Jesus tem pela igreja, pela noiva, que somos nós, suas filhas. Vou falar filhas, porque só estamos em mulheres aqui, né? Então, Deus é um Deus de aliança. Só que o que acontece, né? Hoje, essa mistura que a maioria das igrejas estão ensinando, ela está vivendo também a base de contrato. Se você fizer, eu também faço. Se você fizer coisas boas, você é abençoado. Se não, é amaldiçoado. Então, é como se fosse uma troca, né? O contrato ele é baseado em promessas. Vou dar um exemplo fácil aqui, que nem eu sou arquiteta, e aí o cliente quer que eu reforme a casa dele, e eu faço um contrato de trabalho com ele. Então, o que ele quer de mim? Que eu faça o meu trabalho. O que ele vai me fazer com isso? Ele vai me pagar para isso. Então, é um acordo que a gente faz, né? Um acordo, um combinado que, para ele ter o que eu vou entregar para ele, ele precisa me pagar. Então, eu entrego algo para ele, ele entrega algo para mim. Isso, eu prometi para ele que eu vou entregar o projeto, ele me prometeu que vai me pagar. Né? Então, o contrato é baseado em promessas. Só que em qualquer momento eu posso quebrar esse contrato.
Eu posso não querer mais atender esse cliente e falar assim, olha, até aqui fomos bem, mas agora eu vou anular esse contrato e aí, né, tá tudo certo. Uma das partes, ou ambas as partes, podem quebrar esse contrato. Agora, uma aliança, ela é inquebrável, não tem como. Porque, geralmente, quem faz uma aliança tem a parte forte da aliança e a parte fraca. No caso da nova aliança, né, conosco, Deus é a parte forte, nós somos a parte frágil, digamos assim. Mesmo que a gente não aceite essa aliança que ele fez conosco através de Cristo, ele se mantém fiel e continua com essa aliança vigente. Não tem uma quebra de aliança, isso nunca vai acontecer. Porque como ele entendeu que ele precisava fazer uma nova aliança conosco, que uma superior à primeira, não tem como voltar atrás. Ele não volta atrás. A gente pode aceitar Jesus e chegar um dia e falar, não, não quero mais viver essa vida aí com Jesus, estou fora, eu quebro a minha aliança com ele. Está tudo bem, ele vai continuar te amando, vai continuar me amando, mas ele não volta atrás na palavra dele. Ele é um homem fiel, né? Então, a aliança, na verdade, ele é um compromisso, mas para Deus é inegociável, né? Diferente de um contrato. E quando a gente vive nessa mistura, aí complica. Por quê? Porque a gente não fica focado na aliança, que é uma aliança de amor, que é uma aliança que é um amor incondicional, não tem condições, né? Um contrato, ele tem condições. A velha aliança, ela impunha condições. Se você fizer tal coisa, você ganha tal coisa. Se você não fizer, você não ganha. Na nova aliança, não tem isso. Você fazendo ou não, mesmo que, né, você aceitando essa aliança para sua vida, mas você fazendo alguma coisa ou não fazendo, Jesus te ama do mesmo jeito. Você honrando ou desonrando, continua sendo amada. E por que isso? Pela graça de Deus, pelo amor incondicional de Deus, não tem condição. Ele te ama do jeito que você está, do jeito que você é, do jeito que ele te criou. Apesar de tudo de ruim que a gente faz, porque a gente peca, a gente é falha, né? Mas quando a gente entende o que é uma nova aliança, e quando a gente entende que estudando Jesus, a gente tem Deus revelado para nós, a gente quer estudar cada vez mais, se apaixona cada vez mais por ele, sabe cada vez mais quem somos, o que podemos fazer e o que temos de Deus através de Cristo, e aí a gente começa a nos tornar diferentes, a ser realmente transformadas, né? Pelo amor de Deus em nós, né? Eu acho que aqui todas já ouviram falar do Espírito Santo, né? Quando Deus enviou Jesus, né, para viver aqui como um homem de carne e osso, né, cumprir o ministério dele, Jesus, ele viveu durante 33 anos aqui na Terra, como homem de carne e osso, como humano como nós, e o ministério dele foi em torno de 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, ele operou milagres, ele curou pessoas, ele ensinou sobre a palavra de Deus, ele se revelou, né, revelou Deus através do viver dele, né, de tudo que ele fazia, de tudo que ele tinha. Ele expressava a Deus com aquilo que ele via de Deus, né, como filho de Deus. Então, ele imitava o pai dele. Então, ele conhecia profundamente a Deus, porque, como homem, e nós somos aqui de carne e osso, ele buscava a Deus, ele queria saber o que o pai fazia para ele imitar o pai e para as pessoas que estavam aqui receberem esse amor dele, né? Só que olha que curioso, né? Na antiga aliança, as pessoas já ouviam falar de Cristo, quem era ele, mas ele não tinha morrido ainda por uma humanidade. Então, olha que privilégio nós temos hoje de sabermos que quão grande é esse amor de Deus por nós, a ponto de enviar o único filho dele para morrer no nosso lugar, trocar de lugar conosco, né? Falando brevemente um pouquinho da obra da cruz aqui, que eu senti no meu coração de falar isso, porque para eu entender a obra da cruz, eu levei um tempo. Acho que a maioria aqui já
assistiu ou assistiu uma peça de teatro ou filme, A Paixão de Cristo, né? A gente já tem uma ideia breve do que seria a obra da cruz. Ah, Jesus morreu, foi chicoteado, cuspido, enfim. Mas quando a gente estuda sobre isso, a gente não tem ideia do que Jesus passou do início ao fim da obra da cruz, né? Desde o dia que ele sabia que ele iria para a cruz, até o processo dele ser preso, até o processo dele chegar até a cruz, carregar a cruz e ser crucificado, ficar 6 horas preso numa cruz, para depois morrer e depois de 3 dias ressuscitar. Isso tudo no nosso lugar. Eu fui estudar um pouquinho a fundo sobre isso, porque é um assunto que me move muito, e só para a gente ter uma ideia, a coroa de espinhos que ficava na cabeça de Cristo, ela cravou no cérebro dele a ponto de liberar veneno. Então, ele tinha uma dor de cabeça terrível durante essas 6 horas preso na cruz. Quando ele sentiu sede, deram para ele como se fosse um galho, assim, com um pano, uma esponja na ponta, né, que puseram para molhar, umedecer a boca dele, mas na realidade não era água, era vinagre, mas era uma esponja que era usada pela cultura daquele povo na época para limpar privada de banheiro. Então, quando Jesus sentiu sede, deram uma esponja com vinagre que limpava os banheiros para ele tomar, para grudar aquilo na boca dele, né? Outra coisa terrível, né, que ele passou ali na cruz, ele teve todas as enfermidades que existem no mundo ao mesmo tempo sobre o corpo dele. Então, toda a dor do câncer, toda a dor de todas as enfermidades que existem no mundo, ele levou sobre ele durante essas 6 horas na cruz. Por que eu estou falando sobre essa obra da cruz aqui? Para a gente entender que tamanho é esse amor. Para a gente entender o sofrimento, o sacrifício que ele fez por nós naquela cruz. Foi brutal. É um amor brutal, mas o que ele passou ali foi brutal, foi gigantesco. Ele, antes de passar por aquilo, ele sabia mais ou menos o que seria, ele chegou a suar sangue, de tão estressado que ele estava em saber que ele passaria por tudo aquilo, né? E mesmo assim ele escolheu ir, né? Ele escolheu se entregar por nós. Então, por isso que a nova aliança ela é tão importante a gente entender, porque realmente, entendendo a nova aliança, a gente tem a vida completamente transformada. Não é da noite para o dia, logicamente, mas a gente entendendo esse sacrifício, a gente vai ter uma noção de que amor é esse. Porque algumas de nós, por muitos anos, ficamos assim, será que eu sou amada? Será que realmente alguém me ama, além dos meus pais? Será que eu mereço esse amor? Qualquer tipo de amor que seja, porque o de Deus é o mais puro, né? O mais genuíno que existe. Então, ele sofreu por 6 horas ali no nosso lugar. A cruz, naquela época, as mortes eram por crucificação, né? E a cruz que Jesus foi crucificado não era para ele, era para nós. Na verdade, era para Barrabás, que era um ladrão da época, que seria crucificado, mas escolheram Jesus. E a cruz foi feita para outro tipo de tamanho, de porte físico de pessoa. Quando foram crucificar Jesus, um dos braços dele teve que ser deslocado para caber na cruz. Então, além do prego nas mãos, do prego nos pés, ele teve os braços deslocados e ele fazia força para respirar, porque ele não tinha apoio nenhum, só o prego nos pés. Então, ele respirava com muita dificuldade. Imagina passar por isso durante 6 horas. Fora todas as outras coisas, toda a maldição que foi lançada sobre ele, né? Ao mesmo tempo, de toda uma humanidade impura, corrompida, né? Vergonhosa. Então, quem que conseguiria cumprir tudo isso? Além de Jesus, não existe, né? Por isso que Deus fez essa aliança perfeita, essa aliança superior, né? Então, Deus, que é a parte mais forte, ele fortalece essa aliança, né? Ainda que a gente aceite a Cristo na nossa vida, para governar a nossa vida como nosso único e suficiente Salvador, a gente vai ter momentos bons e ruins, né?
E ele fala sobre isso, né? Que no mundo a gente terá aflições, mas que a gente tem que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo aonde? Na cruz, por nós. E por que que foi a obra da cruz? Ele morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele subiu aos céus, né? Isso já é mais didático, mais profundo, mas um véu foi rasgado, que era o véu que separava o sacerdote, que era a pessoa que era líder daquele povo na época que ia até Deus oferecer aquele sacrifício em troca da pureza, do perdão dos pecados, tinha acesso, só o sacerdote tinha acesso a esse lugar santo, digamos assim. Quando Jesus morreu, ressuscitou e retornou aos céus, esse véu que separava a igreja de Deus foi rasgado, foi rompido. Então, qual que é o fundamento da obra da cruz? É a reconciliação do homem com Deus, através de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então, é a obra da reconciliação, porque antes de Jesus nós éramos inimigos de Deus, por conta do nosso pecado, porque o pecado afastava Deus do homem, o homem de Deus. Aí Jesus veio para reunir, para restituir, para reconciliar a humanidade com Deus. Mas tem quem não vai aceitar essa obra da cruz. E tem quem aceitou, e tem quem está querendo aceitar, enfim, né? Mas qual que é o nosso papel, já que nós aceitamos, e eu, Bianca, falando, já aceitei, é passar adiante, né? Esse ensinamento sobre essa obra da cruz, para que mais pessoas aceitem e vivam uma vida abundante de paz, que foi para... E a vida eterna, né? Depois da morte, ter a vida eterna com Jesus lá no céu, porque ele ressuscitou justamente para mostrar para nós que nós teremos a vida eterna. Ele morreu para nos dar a vida eterna. Então, quando a gente morrer, quando a gente aceitar Jesus Cristo nas nossas vidas, a gente morre e não morre, a gente só muda de casa, a gente vai morar no céu e vai viver eternamente com Ele. É uma vida no céu com Ele, né? Agora, se a pessoa não aceita a obra consumada da cruz, está tudo bem, mas ela não vai ter uma vida eterna. Então, o desejo do coração de Deus é que todos aceitem. E o nosso papel aqui é falar desse amor, porque a obra da cruz nada mais é do que amor. Jesus, ele veio para pregar o amor. Então, a velha aliança tinha lá seus 10 mandamentos escritos lá, que aquele povo lá tinha que cumprir e não conseguiu, por isso que Jesus veio. Mas para nós hoje, tem mandamentos para a gente cumprir? Tem 2. Só 2. Mas são os 2 mais desafiadores. Quais são? Amar e crer. Então, para a gente viver a plenitude em Cristo, a gente precisa amar como Ele ama, não é como a gente é amado, é como Ele nos ama. Né? Lá na velha aliança, era amar o seu próximo como a si mesmo. Se a gente se ama, é fácil amar o outro. Um pouquinho mais fácil, né? Mas agora, na nova aliança, a gente tem que amar o próximo como Deus ama o próximo. Ai, Bianca, mas então quer dizer que eu tenho que amar todo mundo? Tem. Até aquele mais difícil. Amar, sim. Agora, aturar, tolerar, conviver, ser amigo, já não precisa, se não quiser. Mas amar, sim. Porque Jesus veio nos ensinar o que é o amor verdadeiro, genuíno, ágape, que é aquele sem condição nenhuma. É fácil amar uma pessoa que te trai, que te abandona? Não, não é. É fácil amar quem te xinga, quem te rejeita? De jeito nenhum, mas a gente só consegue fazer isso através de Cristo, e eu sou prova viva disso. Eu consegui amar, e hoje eu consigo amar e conseguir perdoar pessoas, porque eu entendi o que Jesus fez na cruz. E mediante essa revelação que ele colocou dentro do meu coração, eu consegui ser capaz de perdoar. Porque tudo é um mandamento para nós também, né? Se Jesus perdoa, a gente precisa perdoar. Se Jesus ama, a gente precisa amar. Bianca, Então, a gente... Oi. eu acho que é importante só enfatizar aqui para todo mundo que para Deus, amor, ele não é um sentimento. Para Uhum. Deus, amor é uma Eu ia ação. falar isso. Ah, tá. Eu ia chegar nesse ponto de que qual é a diferença, né? Daquilo que Deus nos pede, o que é sentimento, o que é decisão, né? A gente é livre. Como a Rutinha falou lá atrás,
Deus nos deu o livre-arbítrio. E um deles é sobre o que a gente vai pensar, sobre o que a gente vai sentir, sobre o que a gente quer fazer com a nossa vida e através da nossa vida, né? Então, o amor, o perdão, não são sentimentos, são decisões que a gente toma, né? Ah, fulana me magoou e eu preciso perdoar. Se você não quiser, você não precisa, mas é bom perdoar, né? Mas é uma decisão nossa. A gente é livre para querer perdoar ou para não querer perdoar. Mas como a gente consegue perdoar? Só Jesus na causa, é literalmente isso. Mas é uma decisão nossa. Tudo é escolha nossa. Ele nos deu a opção de escolhermos tanto sermos salvas por ele, tanto aceitarmos o sacrifício dele, tanto amarmos, perdoarmos, vivermos para ele, por meio dele, para ele. Tudo é uma decisão. Então, o dia que eu decidi aceitar Jesus na minha vida, entregar a minha vida para ele, o controle da minha vida nas mãos dele, para ele governar, aí eu fiz uma decisão. Eu decidi. E aí vem o combo, né? Quando você decide e persevera naquilo e quer, né, ter um relacionamento íntimo com Deus através de Jesus, aí é um processo, né? A Letícia falando aqui, eu já fui a pessoa de uma incredulidade e ignorância, que falava que não pedi para ele morrer por mim, que eu nem existia, que não tinha nada a ver com a cruz, Senhor, e ainda assim ele deixou as 99 para me encontrar. É interessante isso que a Letícia falou, né? Porque assim, o versículo que fala sobre a obra consumada da cruz é João 10:10, né? Que fala, está consumado. Ou seja, está pronto. Deus enviou Jesus para deixar tudo pronto para nós. Tudo pronto. E o mais interessante é que ele é tão bondoso e tão perfeito que a gente é salvo pela graça na fé na obra consumada da cruz, né? Só que até a fé ele nos deu a dele, porque com a nossa não ia rolar. Então, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele pôs a fé dele mesmo em nós, porque pela nossa não funciona, né? E essa história, né, dele deixar as 99, o que ela quis dizer é que ele deixou tudo de lado para nos encontrar, né? Que nem, por exemplo, na antiga aliança, tá na Bíblia, fala assim, buscai a face de Deus, né? Buscar em Deus acima de todas as coisas, tal. O que isso quer dizer? Que a gente deve buscar a Deus, né? Aquela coisa, tipo, eu preciso correr atrás de Deus. Na nova aliança, ele nos encontrou. Ele encontrou todos nós. Ele encontrou com a humanidade toda. Basta a gente ir a esse encontro, né? É igual os aplicativos de relacionamento por aí. Se você não conhecer a pessoa e não marcar um encontro com ela, você não vai saber quem ela é. Com Jesus é a mesma coisa. Ele marcou o encontro com a gente há 2000 anos atrás. Aí que nem um dia eu aceitei, não, eu quero me encontrar com Jesus. Vamos ver como que é esse encontro. Aí foi um encontro incrível, que foi aonde eu me entreguei para ele. E aí, a partir daí, foi só transformação, né? Pedacinho por pedacinho, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminhar com Deus, mas a gente vai receber de Deus à medida que a gente quiser de Deus, né? Então, não é pelo quanto mais eu buscar, mais eu vou ter, não. Quanto mais eu desejar conhecer a Cristo, mais ele vai se revelar para mim, né? Ele vai se revelar através de sonhos, através de pessoas, através de pregações, através de louvores, através da palavra, da Bíblia, né? Então, ele é tão maravilhoso que ele tem a forma de se revelar tão ampla, né? Para que cada um consiga vê-lo de alguma forma, né? Ele levantou muitas pessoas para me ensinarem um pouquinho que eu sei hoje. Então, hoje, quando ele morreu, né, subiu aos céus, o véu foi rasgado, é como se os olhos tivessem sido abertos. Então, quando estava consumada a obra, é como se as escamas dos olhos fossem caindo. O véu foi rasgado. Então, qual que é essa simbologia do véu rasgado? Hoje, na Nova Aliança, a gente tem acesso direto ao Pai. A gente não precisa de um intermediário além de Cristo. Eu não preciso de um padre, eu não preciso de um pastor
apesar de terem a sua grande importância, né, cada um no seu meio ali, não desmerecendo a importância de cada um, mas hoje a gente tem condições de chegar a Deus através de Jesus. O céu está aberto, está tudo livre, está tudo pronto e disponível para nós. E como a gente faz para acessar tudo isso? Conhecendo quem é Jesus. Porque conhecendo o caráter de Cristo, a gente vai conhecer a identidade dele, vai saber de onde vem o nosso novo DNA. À medida que a gente aceita Jesus como nosso único Salvador, a gente adquire um novo DNA. A gente não tem mais o DNA dos nossos pais, a gente se torna com ele uma nova criatura. Quando a gente aceita Cristo, é como se a gente também estivesse passando pelo processo de morte e ressurreição. A gente morre para nós mesmos e ressuscita com Cristo numa nova vida, numa nova aliança, numa nova realidade, né? Por isso que há transformação, porque é novidade de vida, é uma nova aliança e é perfeita, né? Então, à medida que a gente entende isso, a gente vai sendo transformado de glória em glória, aos poucos, cada uma no seu tempo, cada uma na sua medida de fé, né? De desejo, porque o que move o sobrenatural, porque isso é algo sobrenatural, não é natural, né? É o desejo. Então, Bianca, como é que eu faço para conhecer Jesus? Tem que desejar. Eu desejo conhecer a Cristo. Então tá. Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é o meu primeiro passo? Aceitar o que ele fez por mim na cruz. Aceitar que ele morreu no meu lugar e já levou todas as enfermidades lá, já levou todos os traumas, já levou toda a falta de dinheiro, já levou tudo de ruim, ele levou lá na cruz, no meu lugar. E o que ele trouxe para mim? Vida abundante, paz, alegria, mesmo em meio às dificuldades, porque só Jesus nos dá essa alegria genuína, verdadeira e eterna, né? As coisas desse mundo são passageiras, o que vem de Cristo é eterno. Então, essa aliança ela é perfeita por conta disso, né? Então, o dia que ele falou, Pai, está consumado, e ele subiu aos céus, ele é tão maravilhoso também que ele não nos abandonou. Ele deixou o próprio Espírito dele para habitar naqueles que o aceitarem, para nos conduzir na nossa vida. Então, ele foi para o céu, mas ele deixou para nos ensinar sobre ele o Espírito Santo. Que é imagina, você ter dentro de si o próprio Espírito de Deus. Gente, que coisa mais incrível. Eu, Bianca, tenho o Espírito de Deus habitando em mim. Olha que poderoso que é isso. Então, dessa forma, eu consigo conhecer quem é Jesus. Porque o Espírito Santo, quando eu leio a Bíblia, quando eu ouço um ensinamento, quando eu ouço um louvor, quando eu me relaciono em comunidade, como nós estamos aqui, aprendendo umas com as outras, quando eu abraço as minhas amigas no momento de tribulação e elas têm uma palavra de Deus para entregar ao meu coração, é dessa forma que Jesus é revelado, né? Então, quanto mais a gente vive com Cristo, mais parecido com ele a gente fica. Então, o cristão hoje, ele tem essa função aqui na Terra, se tornar cada vez mais parecidos com Cristo. É fácil? Não, por isso que ele deixou o Espírito dele. Porque sem Jesus no meio não funciona. Mas eu estou batalhando aqui para perdoar fulano. Sozinho a gente não consegue. Vai morrer tentando. Então, assim, Jesus, ele habita em nós. O próprio Espírito dele habita em nós. Quando a gente aceita, passa a habitar em nós, é instantâneo, gente. Quer aceitar Jesus? Quero. Vamos orar para receber o Espírito Santo dele na nossa vida? Vamos, orei, já é. Já é. Só que essa realidade já existe há 2000 anos. Então, a obra consumada da cruz ela é tão perfeita que antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse plano para nós, porque ele sabia, ele sabe. Antes mesmo da gente chegar no futuro, Deus já está lá. Né? Ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele escuta e vê todo mundo ao mesmo tempo. Imagina, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, ele consegue ouvir todas, ver todas e está ali a par da vida de cada um. Ele sabe quantas estrelas tem no céu e o nome de cada uma delas. Poder maior que esse eu não conheço. Agora, imagina esse poder todo dentro de nós. Ai, gente.
Olha, eu até me arrepio de falar, porque o dia que eu entendi que em Cristo eu posso todas as coisas, em Cristo eu tenho todas as coisas, e em Cristo eu faço tudo o que ele fez e coisas maiores ainda, eu falei, eu quero esse negócio na minha vida. Como é que funciona isso? Aí eu fui estudar, eu fui aprender, eu fui fazer curso, eu ouvi lives, eu ouvi estudos, eu maratonei séries, eu fiquei devorando a palavra, sabe? Gente com fome. Eu tive fome, eu tive sede, mas não era dessa água aqui, porque ela mata a sede, ó, mas eu tenho sempre que ficar tomando, porque senão eu fico sem voz. Quando a gente bebe de Cristo, se alimenta de Cristo, aí sacia. Mas é o tempo todo, não é? Ah, hoje eu vou ficar um pouquinho com Cristo aqui, vou comer uma barrinha de cereal, já tá bom. Não, a vida com Cristo é incrível. Não é aquela vida pesada. Ah, hoje eu não orei, meu Deus, ele não vai mais gostar de mim porque não deu tempo de eu orar, não deu tempo de eu ler a Bíblia. Não. O relacionamento com Jesus é fora da caixa, é fora de um padrão e é individual. É tipo personalizado, cada um tem o seu. Eu tenho tido experiências incríveis com Jesus. Se eu conto, a pessoa fala, ah, você é doida. Mas a Kellen, por exemplo, tem outras experiências que se ela me contar, ela fala, nossa, amiga, isso pode? Ah, também quero. E vira um negócio tão bom que se a Letícia virar para mim e falar, Bianca, você não tem noção que eu conversei com Cristo hoje, ele me falou tal coisa, pô, uma revelação nova. E assim a gente vai conhecendo mais de Cristo, porque assim como ele, né, instituiu a igreja, que é a noiva, ela precisa ser completa. O que a gente está fazendo aqui, todo mundo tem problema, todo mundo tem alguma coisa para resolver todo santo dia. Então, nós todos estamos aqui em 12 mulheres. Quem que é o líder dessa reunião hoje? É o Espírito Santo. Quem que é o cabeça? É Jesus. Quem que é o braço? A Kellen pode ser o braço, a Rutinha pode ser o pescoço, a Daniela pode ser a mão, a Flavinha pode ser o tronco, a Mônica pode ser as pernas, a Elvétia pode ser os dedos, e assim por diante. O corpo humano, ele não funciona só com o braço, ele funciona no total, né? Para a gente mexer o braço, o corpo precisa mandar um comando para o cérebro entender que eu tenho que mexer a mão. É a mesma coisa entre nós, aqui nós somos o corpo de Cristo. Ninguém consegue caminhar sozinho. Então, um dia eu vou precisar do braço da Rutinha, falar, amiga, hoje está puxado, dá uma ajuda aqui, dá uma força aí, vamos orar. Então, assim, além de tudo que ele fez por nós e deixou disponível para nós, ele deixou também essa comunhão, que é importantíssima, para que a gente consiga caminhar e trilhar, né, para cumprir o nosso propósito e aquilo que ele tem através de nós. Mas, para isso, a gente precisa também crer da forma correta. Por que que às vezes a gente fica confusa? Por que que às vezes a gente não rompe em algumas áreas da nossa vida? Por que que às vezes a gente tem problema atrás de problema e nunca muda a nossa situação? Porque a gente tem crenças limitantes, crenças erradas dentro do nosso coração. Ao contrário do que dizem por aí, né, de que tudo começa na nossa mente, não é verdade, tudo começa no coração. Tanto que quando a gente vai ver um bebê, né, no ultrassom da mãe, a primeira coisa que a gente ouve é o coração batendo, não é a perninha mexendo, não é a cabeça formada, não é o pulmão perfeito. Primeiro órgão que é desenvolvido no ser humano quando ele sai de uma situação de embrião é o coração. Então, é um ciclo, né? A palavra, ela fala, né? A Bíblia fala. É um ciclo. A fé que a gente tem, que o próprio Deus colocou em nós, à medida que a gente o aceita na nossa vida, vem do ouvir a palavra de Deus. Quando Deus criou o mundo lá atrás, ele criou o mundo falando. Hoje a palavra é declarando, né? Então a gente vai ouvir muitas pessoas falando, declare a palavra. O que é declarar a palavra? É falar em voz alta aquilo que fala na Bíblia, né? Porque a fé que o próprio Deus colocou em nós vem pelo ouvir com os nossos ouvidos, porque tudo se manifesta através dos nossos 5 sentidos, tato, olfato, né? Visão, paladar, enfim, tudo está ligado aos 5 sentidos. E depois, mais para frente, vocês vão entender que isso vai fazer muito sentido para vocês, né?
Então, a fé, ela é manifesta pelo ouvir a palavra. E quando a gente ouve alguma coisa, ouve porque alguém falou com a boca. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra que sai da nossa boca, se a gente falar coisas equivocadas, a gente vai deixar aquilo entrar no nosso coração, porque sai pela boca, entra no ouvido, entra no coração. O que está cheio o coração, a gente pensa, sai pela boca, ouve com o ouvido e entra no coração. Então, é um ciclo. Se a gente ficar ouvindo a palavra de Deus, que é a verdade sobre cada uma de nós, por que que é a verdade? Porque a palavra de Deus fala que nós somos amadas depois da obra da cruz, nós somos remidas, somos justas, justificadas, santificadas, nós somos criaturas escolhidas, nós somos perfeitas aos olhos do Pai. Depois da obra da cruz, Deus não enxerga a Bianca, ele enxerga a Jesus Bianca. Quando ele olha para mim hoje, ele não enxerga a Bianca imperfeita, ele enxerga Jesus em mim. Olha que incrível isso. Por isso que ele ama a gente incondicionalmente. Porque ele enxerga Jesus em todas nós. Foi para isso que Jesus morreu. Para que a gente realmente se tornasse a imagem e semelhança de Deus. E Deus só é revelado através de Cristo. E aí tem a Trindade, que algumas já ouviram falar, mas é meio complexo explicar, mas agora, com tudo isso que a gente já ouviu, dá para entender um pouco melhor. Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, que é Deus, Filho, que é Jesus, e Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus que ele deixou para nós, para nos ensinar todas as coisas sobre ele, sobre o reino dele, sobre quem ele é, o caráter, o que que ele fez, o que que ele tem, o que que ele, né, deixou para nós. Então, à medida que a gente conhece esse Jesus e vive a realidade da nova aliança, tendo as crenças corretas, sem mistura, né? Lendo a Bíblia com a ótica certa, que é a visão da nova aliança, a gente vai ter a revelação exata de quem Deus é através de Jesus. Então, tudo que a gente lê na Bíblia apontando para Cristo é Deus sendo revelado para nós, né? Então, a gente precisa usar os filtros do nosso coração, porque um coração, ele tem várias coisas dentro, né? Quando a gente, à medida que a gente vai conhecendo quem é Jesus, ele vai completando os buracos que tem no nosso coração, que a gente deixa com coisas e pessoas preenchendo, né? Eu tenho aprendido muito, a duras penas, né? Aprendi no processo bem dolorido mesmo, que eu colocava coisas no lugar de Deus na minha vida. Então, eu achava, né, lá atrás, que um carro novo ia preencher, uma casa nova ia preencher, um bom emprego ia preencher o meu coração, ia me deixar saciada, satisfeita com a vida maravilhosa. E não é bem assim. Isso é muito bom, é muito importante, faz parte do pacote, faz parte do combo. Mas só Jesus. Quando a gente entende que conhecendo Jesus, cada vez mais se tornando íntima dele, ele vai preenchendo o nosso coração de uma tal maneira que todo o resto fica em segundo plano. E aí a gente fica satisfeita em Jesus. Primeiro, para depois o resto fluir, a gente não precisa correr atrás de nada, está tudo pronto. Se a gente entender que precisa da satisfação em Cristo e conseguir ser satisfeita nele primeiro, a gente vai ter todo o resto de maneira natural, porque ele deixou tudo pronto para nós, né? Então, a interpretação correta da Bíblia, ela é fundamental para que a gente entenda a nova aliança e viva essa realidade, que é uma novidade de vida, que é uma aliança perfeita, né? Sem volta, sem mácula, sem nada fora do lugar, né? Ela nos ensina que nós temos um relacionamento com Deus independente de religião. É entre nós e Deus, e é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, não é nada sobre nós, né? Então, quando a gente o aceita, a gente se torna um com Ele, sendo tudo sobre Ele, se somos uma com Ele, aí o que que acontece? Aquela fusão maravilhosa. Então, se Ele vive em mim e eu vivo nele, é um casamento perfeito, é uma aliança inabalável, né? Então, a nova aliança veio para isso, para a gente ter nele uma vida plena, abundante. E não estou falando no sentido de nunca teremos problema, não. É uma vida onde, apesar dos problemas,
a gente lembra que Deus é bom, sempre bom, nada além de bom. À medida que a gente lê a Bíblia, a gente vai aprendendo, como a Rutinha falou, ela é um manual, né? A gente vai aprendendo a lidar com as situações boas e ruins, a gente vai aprendendo a se comportar como Cristo, né? Eu faço isso muito com o meu filho, tem situações que eu vejo ele fazendo, que não são tão boas, que têm consequências ruins, eu falo assim para ele, Henrico, pensa bem, Jesus faria isso que você fez? Jesus falaria isso que você falou? Porque ele volta chorando, então a consequência não foi boa. Ele fala, é verdade, mamãe, não, não faria. Então, você não quer ter menos problema? Eu quero. Então, fica cada vez mais parecido com ele. Se você lê a Bíblia, você vai entender como ele é e você vai saber se comportar em situações favoráveis e desfavoráveis, como ele se comportava, quando era de carne e osso aqui, ele nos ensina a fazer isso, de modo que você vai ter uma vida abundante nesse sentido, com menos erros, menos estresse. A vida de um cristão, não pode ser uma vida estressante, ela tem que ser uma vida alegre, apesar dos problemas. E eu posso garantir isso porque eu consegui adorar a Deus no pior momento da minha vida. Eu comecei o ano perdendo meu pai. 7º dia do ano, primeira semana do ano, ligaram para mim, ó, seu pai morreu, e eu tive que enterrar meu pai sozinha com a minha irmã lá na Bahia. Se eu tivesse perdido meu pai antes de conhecer a Nova Aliança, eu estaria em depressão numa cama até hoje. Mas não foi o caso. Como eu conheço Jesus, sei quem ele é, tenho muito para conhecê-lo ainda. Ele vai se revelar eternamente para nós, né? A gente não dá tempo de uma vida aqui na Terra a gente conhecer tudo que ele tem de bom, não, é impossível, né? É uma eternidade para a gente conhecer. Mas se eu não tivesse noção de quem é Jesus, eu não aguentaria passar por mais esse luto, porque eu vim de um luto de um divórcio. Eu divorciei há 2 anos e meio, mas eu me recuperei em outubro do ano passado, que eu falei, não, agora eu superei o divórcio. E aí, respirei, aí enfrentei um novo luto. E eu falo enfrentei no passado, porque eu já estou curada, eu já assimilei. Hoje eu lembro do meu pai com saudade, com alegria, porque eu sei onde ele está, eu sei com quem ele está, eu vi o corpo dele glorificado. O meu relacionamento íntimo com Jesus me deu a possibilidade de ver meu pai e conversar com ele. É loucura isso, gente, eu sei, mas é real. É real. Jesus é um cara que vai contra qualquer tipo de padrão, ele é fora da curva, ele é fora da caixa. É um relacionamento tão bacana. Se todo mundo pregasse Jesus que a gente está conhecendo aqui, e graças a Deus que a gente está tendo essa oportunidade, nossa, seria incrível. Você não vai querer fazer outra coisa antes no seu dia, além de, pelo menos, bater um papo com Jesus. Primeira coisa do seu dia, não, vou bater um papo com Jesus aqui, porque quando eu converso com ele, né, aí a coisa fica boa, fica leve, e não dá vontade de sair daquele lugar. Então, pelo pouco que eu conheço de Jesus, eu entendi o que aconteceu com meu pai, e eu entendi que um cristão não morre, ele só muda de lugar, ele só volta para casa. E isso é melhor, se a gente entende isso na íntegra, porque falar é fácil, né? Mas eu estou falando de um contexto real, que eu estou, né? É recente. Então, se a gente entende quem é Cristo, a gente não vai culpar Deus. Ai, como a maioria das pessoas, a tendência do ser humano é fazer, pô, Deus levou meu pai. Deus não levou ninguém. Né? Ele cumpriu a missão dele aqui, chegou a hora dele ir, ou ele quis ir. Não importa o motivo, a gente não precisa entender tudo. A gente só precisa crer que ele foi para um lugar melhor. E tá tudo bem. Dá saudade? Dá. Às vezes eu choro de lembrar dele, choro, mas não é mais com tristeza, é com alegria. Não tem desespero. Eu fui enterrar meu pai sozinha, eu fiquei escolhendo caixão pelo WhatsApp, como a gente vê no Instagram, o look do dia. E eu fiz com alegria. Eu experimentei de milagres nesses 7 dias que eu fiquei na Bahia com a minha irmã, sem conhecer ninguém. Deus nos deu autoridade para mandar no tempo. Eu fiz parar de chover com a fé que ele colocou em mim. Eu falei, ó, se Jesus acalmou a tempestade, enquanto ele estava com os discípulos no barco, ele falou assim, para, a tempestade cessou, eu também posso fazer isso. Olha que interessante. E com a fé dele em mim, não com a minha mesma. Então, ia chover, a gente estava a pé, eu falei, se chover vai dar problema aqui.
eu não quero que chova. Olhei para o céu e falei assim, pode parar de chover. Abriu o sol na hora, instantaneamente. É esse Jesus que a gente vai conhecer aqui. É esse tipo de autoridade que ele nos deixou. A gente tem domínio sobre todas as coisas da terra. A gente tem domínio, tem autoridade para curar um câncer, impondo as mãos na pessoa, ungindo uma pessoa. Ele nos deu essa autoridade, ele fazia isso, então a gente pode fazer também. Só que olha que interessante, ele curava uma pessoa por vez naquela época. A gente pode curar várias ao mesmo tempo. Isso já é uma obra maior, né? Então, ele deixou tanta coisa boa para nós na nova aliança. Ela é tão perfeita, ela é tão magnífica que, assim, eu não sei, o dia que falaram desse Jesus para mim, eu fiquei tão curiosa para conhecê-lo, que hoje, conhecendo um pouco mais, eu tenho cada vez mais vontade de conhecê-lo, e eu falo, gente, se eu soubesse de tudo isso lá atrás, mas nada, né? Acontece quando não tem que acontecer. Tudo que a gente passa tem um propósito. E se eu não tivesse passado tudo que eu passei, talvez não tivesse interesse em conhecer Jesus. Porque eu cheguei no momento da minha vida, no limite. Eu falei, Senhor, eu me rendo. O Senhor entra agora, que eu não quero mais saber de nada, eu não sei fazer nada sozinha, não vou conseguir chegar em lugar nenhum sozinha. Então, por favor, eis-me aqui. Eu só me rendi e falei, ó, o Senhor que manda, governa a minha vida aí, eu sei que eu tenho o controle das minhas decisões, mas eu decido escolher, né? Eu escolho que o Senhor me tire do meu trono da minha vida aqui, sente no trono da minha vida, governa aí minha vida para mim, me dê discernimento, sabedoria através do seu Espírito Santo, que nós dois juntos vamos melhor do que eu sozinha, né? E assim tem sido, né? A nova aliança, ela envolve um juramento. Deus jurou por ele mesmo. Não existe nada acima de Deus. Então, para ele jurar por ele mesmo, você já analisa como é séria essa nova aliança, né? Não tem como. Quando, né, a pessoa falava, né, quando a gente fala para uma criança, você promete para mim que você vai obedecer? Prometo. Ela já cruza o dedinho lá atrás e fala assim, eu prometo, mas não juro, né? Porque se eu jurar, eu não vou conseguir cumprir. Com Deus não é assim, não. Ele jurou por ele mesmo. Ele, né, se colocou no fogo por nós, literalmente. Então, como que funciona essa realidade, né, de vida? Ele levou sobre ele todas as doenças. Então, na nova aliança, é muito claro para nós, quando a gente conhece a trajetória de Jesus, o que ele tinha e o que ele não tinha. Então, quando a palavra fala, né, no mundo tereis aflições, a aflição que é legítima a gente passar são as aflições que Cristo sofreu naquela época. Humilhação, rejeição, abandono, ignoraram Jesus, traíram Jesus. Ai, mas se Deus é bom, por que que eu fui traída? Ah, Jesus também foi traído. Relaxa, filha, perdoa e segue. Ai, mas se Deus é bom, por que que me rejeitaram? Jesus também foi rejeitado. Então, é legítimo você passar por isso. Então, perdoa lá e segue. Ai, mas por que que eu estou passando fome? E pai, tem alguma coisa errada, porque Jesus não passou fome, não. Ele tinha dinheiro de sobra. Por que que eu não tenho dinheiro? Porque tem alguma coisa errada aí no seu coração, tem alguma crença errada, tem alguma coisa para resolver aí, porque ele tinha um tesoureiro. O ministério dele era tão organizado e tão planejado que ele precisava ter um tesoureiro para cuidar do dinheiro do ministério dele, né? Então, ele pegou os 12 mais errados. Ah, mas Jesus, eu preciso melhorar um pouquinho para ir até Jesus. Não, não, querida, vai do jeito que você está mesmo, que eu estava destruída, eu fui, nossa, no pior momento. Fui bem destruidinha. Eu falava, eu não sei, eu que Jesus, que nada, tô fora, eu era igual a Letícia. Que Jesus, tá louco? Eu, Jesus? Não, combina comigo, não. Hoje eu tô aqui apaixonada por ele. Então, assim, vai do jeito que você tá, porque é ele que te transforma. Você não tem o poder de se transformar sozinho e não queira melhorar para chegar até ele, porque ele só está de braços abertos te esperando. Filha, olha aqui, estou aqui, vem do jeito que você está mesmo, porque eu tenho poder para transformar você, a sua vida. Você não consegue sozinha. Não se renda.
Gente, não tem coisa mais gostosa do que ter Jesus na vida. Nossa, com ele fica menos pesado, menos puxado, fica prazeroso. E eu posso falar para vocês, eu fui testado na minha fé em todas as áreas da minha vida ao mesmo tempo. Cheguei quase a passar fome, e não faz tempo, é recente. Mas porque eu quis, né, viver algo diferente com Deus. Então, eu precisei experimentar do que Jesus experimentou na cruz, para entender a obra da cruz. Por isso que eu falo que, para mim, foi um processo muito longo e dolorido, mas foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida e eu jamais vou voltar atrás. Porque eu estive com Jesus nos meus melhores momentos, mas estive também nos piores. E eu consegui adorá-lo no pior dia da minha vida. Eu consegui consolar pessoas no enterro do meu pai, que estavam desesperadas. Eu consegui fazer coisas que sozinha não daria conta. Eu consigo criar um filho, né, emocionalmente saudável hoje com a ajuda de Cristo, porque eu era destruída emocionalmente. Eu tinha vários problemas. Meus pais se separaram e voltaram 15 vezes. Eu entendia naquela época que eu tinha sido abandonado pelo meu próprio pai 15 vezes. E Cristo me ensinou que não, eu nunca fui abandonado. Jesus sempre esteve comigo e Jesus está com você, sempre esteve com você. Nós nunca fomos abandonados, nós nunca estivemos sozinhos. Apesar da gente não ter tido essa consciência ou ainda não ter essa consciência, vocês não estão sozinhas, eu não estou sozinha. A gente tem um Deus que nos ama absurdamente, é constrangedor o amor dele por nós. A hora que você acha que não vai ter mais jeito, ele aparece e fala, achou que eu fosse chegar atrasada, mas não, ele é perfeito. Gente, eu não sei, olha, 15 para 10 já, eu não sei se eu tinha 1 hora para falar, meia hora, eu não sei. Eu fui falando que estava, assim, dentro do meu coração, né? E o maior desejo do meu coração hoje, quem me conhece um pouquinho sabe, né? Que é falar de Cristo para que outras pessoas experimentem do que eu tenho experimentado e coisas ainda maiores, mais maravilhosas, né? É só o começo, né? A Rutinha e a Kellen, acho que foram as que idealizaram esse grupo, né, amigas? Elas também tiveram na minha fase lá de falar Jesus, não. E a Lelê, isso, a Letícia. Letícia, conheci a Letícia, mulher maravilhosa. Todas nós, né, aqui, Flavinha, que eu conheço pessoalmente, faltam as outras vocês, mas a gente vai ter oportunidade de se encontrar. E é isso, minhas amigas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém encontra o Pai a não ser através de Cristo, né? Então, que a mensagem que ele colocou no meu coração, para ele conseguir se expressar através da minha vida e da minha fala, que hoje tenha tocado nos corações de vocês de alguma forma, eu sei que tocou. Uma maguinha. Obrigada, Bi. Obrigada por Imagina, vir amiga. aqui falar com a gente. Obrigada. Foi demais, foi super incrível. Eu acho que você pode parar de gravar, Kel. E aí, gente, chegou o momento, se alguém tiver